Tá bom, para. Para tudo. Para o que você está fazendo. Você calibra o pneu do seu carro com 32 PSI? Sim? Então senta que vem informação, porque existe uma chance real de que você esteja cometendo um erro. Um erro que 90% dos motoristas cometem todo dia, no posto, com toda a confiança do mundo, cheio de certeza, sorrindo para o frentista, pode colocar 32. Dito e feito. E o pior, esse erro pode estar desgastando seus pneus mais rápido, aumentando o consumo de combustível e comprometendo a estabilidade do carro. Ou seja, você achou que estava cuidando do carro, mas pode ter sido exatamente o contrário. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir quando 32 PSI está certo e quando isso pode estar destruindo o seu carro em câmera lenta, pneu por pneu. E antes de continuar, se inscreve no canal agora, aperta o sininho também, porque aqui você aprende dicas simples que podem te poupar muito dinheiro e muita dor de cabeça com o seu carro. Bora lá! Deixa eu te pintar um quadro. É sábado de manhã. Você chegou no posto. Tá com aquela cara de quem dormiu mal, mas que precisa resolver as coisas. O frentista te olha, você olha para ele, e aí acontece o ritual sagrado. Pode calibrar os pneus? Pode. Quanto coloco? 32. Sem hesitar, sem consultar nada, sem ao menos piscar. 32. É automático, é instintivo, é quase espiritual. O 32 virou uma espécie de senha universal dos motoristas brasileiros. Se tivesse um pneu de carrinho de bebê ali, alguém ia pedir 32 PSI com a mesma convicção. Quanto coloca no pneu do carrinho? 32, óbvio. E o frentista colocaria, sem questionar. O 32 virou o número mais poderoso do universo dos motoristas. Mais confiável que senha de banco, mais certeiro que palpite de Copa do Mundo. Se tem dúvida, bota 32. Problema resolvido. Próximo. Todo mundo faz isso. Seu pai faz, seu vizinho faz. Provavelmente o próprio frentista faz no carro dele. É uma tradição, uma cultura, um patrimônio imaterial do motorista brasileiro. Só que, e aqui vem o problema, nem todo carro foi feito para rodar com essa pressão. E aí, o que era a solução vira problema. Um problema silencioso, que vai acontecendo devagar, sem você perceber, até chegar à conta no final do mês. Ou na troca de pneu antes da hora, ou na revisão que você não esperava. Aqui está o ponto que vai mudar tudo para você. Cada carro tem uma pressão específica recomendada pelo fabricante. Uma pressão calculada, testada, validada por engenheiros que passaram anos estudando aquele modelo específico. Eles fizeram os testes, eles mediram, rodaram milhares de quilômetros, quebraram pneu de propósito para entender o limite. Eles chegaram num número. E adivinha onde fica essa informação? Em 3 lugares. Literalmente 3 lugares que você passa na frente todo dia e nunca parou para olhar. Primeiro, na porta do motorista. Sabe aquela etiquetinha que fica ali na quina da porta, do lado de dentro? Tem a pressão dos pneus escrita lá, em números, claríssimo, esperando você olhar desde o dia que você comprou o carro. Ela nunca foi embora, ela tá lá agora enquanto você assiste esse vídeo. Paciente, leal, ignorada. Segundo, na tampa do combustível. Quando você abre para abastecer, às vezes está lá também. Você olha para o preço do litro, suspira fundo e fecha. Mas a informação do pneu estava bem ali do lado. Terceiro, no manual do carro. Aquele livrinho que está no porta-luvas e que você nunca abriu. Nunca mesmo. Ele está novo, ainda cheirando a fábrica, com plástico, com aquela fonte pequenininha que parece que foi feita para ninguém ler. Mas a resposta está lá dentro também, na página que você nunca virou. Ou seja, a informação correta está literalmente colada no carro, de graça, sem precisar pesquisar nada, sem precisar ligar para ninguém, e a gente ignora completamente como se não existisse. É como se o GPS gritasse, vire à direita agora, e você respondesse com calma. Não, acho que é por aqui, e virasse à esquerda, com toda a confiança do mundo.
com aquela cara de quem sabe o que está fazendo. Resultado, você se perde, no mapa e na vida. Com um pneu é exatamente a mesma coisa. A resposta está ali, do lado, te olhando faz anos, mas a gente passa reto, olha para o frentista e fala 32, como se fosse a resposta mais óbvia do universo. Hábito é poderoso demais, meu amigo. Ele vence a lógica toda vez. Agora vou te mostrar o que acontece quando a pressão está errada. Porque não é só, fica um pouquinho ruim. Não, é uma cadeia de problemas que vai crescendo em silêncio até bater no seu bolso com força total. Vamos começar com o pneu calibrado demais, cheio além do necessário. Quando o pneu está muito inflado, ele fica rígido demais, duro, sem flexibilidade. E aí o centro do pneu, aquela parte do meio, fica em contato exagerado com o asfalto. Só o meio toca o chão. As laterais ficam levantadas, sem encostar direito. É como se o pneu estivesse andando na ponta do pé, tipo bailarina, mas uma bailarina de 300 quilos rodando a 100 km por hora na rodovia, com sol de 40 graus. Não é exatamente o que você quer. O resultado? Desgaste prematuro no centro do pneu. Você olha o pneu daqui a alguns meses e o meio está completamente careca, mas as laterais estão perfeitas. Parece piada, parece sabotagem. Você usou metade do pneu, literalmente metade. Jogou o dinheiro fora bem no meio da borracha, de forma geométrica. E o pneu careca no centro não é só feio, é perigoso. A aderência cai, o risco de aquaplanagem aumenta, você perde controle mais fácil em pista molhada. Agora o outro lado, pneu muito murcho, calibrado abaixo do necessário. Aqui o pneu fica mole demais e as laterais ficam em contato excessivo com o asfalto. O meio levanta, é o inverso exato. Agora as laterais desgastam mais rápido. Você olha o pneu e parece que alguém lixou as bordas, porque foi exatamente isso que aconteceu. O asfalto fez esse trabalho devagar, todo dia, quilômetro a quilômetro. Mas além do desgaste, o pneu murcho traz outros problemas sérios que a maioria não conecta com a pressão. O carro passa a gastar mais combustível. Sabe por quê? Porque pneu murcho tem mais resistência ao rolamento. O pneu mole afunda mais no asfalto a cada rotação. O motor precisa trabalhar mais para mover o carro. E trabalhar mais significa queimar mais gasolina. No preço que está o combustível hoje, isso dói no bolso todo mês, sem você perceber de onde está vindo esse gasto. A estabilidade cai, curvas ficam menos precisas, o volante fica um pouco mais impreciso, o carro demora mais para parar numa frenagem de emergência. Aqueles metros extras de frenagem que, na maioria das vezes, não fazem diferença, mas quando fazem, fazem muita diferença. E a suspensão sofre mais, porque o pneu, além de tração, serve como o primeiro amortecedor do carro. Pneu mole no lugar errado distribui os impactos de forma errada para a suspensão. Ela absorve mais do que deveria, trabalha mais do que foi projetada. E suspensão não é barato de consertar, não. É o tipo de conta que aparece na revisão e arruína seu fim de semana inteiro. Resumindo, pressão errada é pneu que dura menos, mais gasto com combustível, menos segurança na estrada e risco real de problema na suspensão. 4 problemas, um número errado, todo dia. Tudo isso poderia ser evitado com uma verificação que você poderia ter feito em 10 segundos antes de sair de casa. Calma, respira fundo, vou defender o 32 PSI aqui por um segundo. Porque seria injusto da minha parte demonizar um número que, em muitos casos, está completamente correto. 32 PSI não é mentira, não é mito, não é invenção de posto mal-intencionado querendo te prejudicar. Em muitos carros, especialmente carros populares e compactos, 32 PSI é exatamente a pressão recomendada pelo fabricante. Você calibra 32, está fazendo certo, pode ir embora tranquilo. O engenheiro da montadora ia te dar um tchauzinho, aprovando. O problema não é um número em si. O problema é quando as pessoas aplicam o 32 PSI como se fosse uma lei universal da física, como se fosse uma constante matemática, como o número π, aquele que vale 3,14 em todo lugar do universo, em qualquer circunstância, no Brasil ou em Marte.
Mas pressão de pneu não é isso. Ela varia de carro para carro. Pensa assim, você usa sapato número 40. Ótimo. Mas imagina se você chegasse numa sapataria e falasse: me dá um par de sapatos, sem dizer o modelo, sem medir o pé, nada, só 40, automaticamente, como se fosse a única resposta possível. Se der sorte, vai encaixar, mas tem uma chance grande de apertar o pé, machucar ou ficar tão solto que você vai tropeçar na calçada na frente de todo mundo e o sapato vai voar em câmera lenta enquanto as pessoas te olham. Com pneu é igual. Tem carro que pede 30 PSI, tem carro que pede 33, tem SUV que pede 35 ou mais, dependendo da carga que você leva. Tem carro que pede pressões diferentes para o pneu dianteiro e para o traseiro, detalhe que quase ninguém sabe. Por isso, a única coisa certa é verificar o que o fabricante recomenda para o seu carro, não o do vizinho, não o que você lembra vagamente de ter ouvido em 2017, o do seu carro, hoje. Tá. Você já sabe que precisa verificar a pressão correta, mas tem mais um detalhe que a maioria dos vídeos ignora. A temperatura interfere diretamente na pressão dos pneus. No frio, o ar fica mais denso e a pressão cai naturalmente. No calor, o oposto. O ar dilata e a pressão sobe. Isso significa que um pneu que estava na pressão perfeita no inverno pode estar calibrado demais no verão, e vice-versa. Por isso, os fabricantes sempre recomendam verificar a pressão com o pneu frio, antes de rodar ou depois de ficar parado por pelo menos 3 horas, porque quando você anda, o pneu aquece com o atrito e a pressão sobe. Se você calibrar com o pneu quente, vai tirar uma leitura errada. Então não adianta chegar no posto depois de meia hora de estrada e calibrar na correria. O número que o calibrador vai mostrar não é um número real. Chegou em casa, carro parado, pneu frio? Aí sim, calibra com calma, no número certo, com o pneu na temperatura certa. Simples assim. Agora me conta aqui nos comentários, qual pressão você costuma colocar no pneu do seu carro? É 32? É outro número? É o que o frentista achar melhor? Conta pra mim nos comentários, sem julgamento nenhum. Você vai ver que a maioria vai responder 32. E aí vai entender o tamanho do hábito que a gente está falando. E sabe o que é mais interessante? Provavelmente você aprendeu esse número com alguém. Um pai, um tio, um amigo mais velho que disse: coloca 32 que tá bom. E essa pessoa aprendeu com outra. É uma cadeia de informação passada de geração em geração. Só que ninguém parou para questionar se era verdade para todo carro, para todo pneu, para toda situação. Não é culpa de ninguém. É assim que a maioria dos hábitos funciona. A gente repete o que aprendeu sem questionar porque funcionou até agora, ou pelo menos pareceu funcionar. O problema é que com o carro, parece que tá bom, pode te custar caro lá na frente. E o pneu é um dos itens que mais sofrem em silêncio. Ele não faz barulho quando tá com pressão errada. Ele só desgasta mais rápida, gasta mais combustível, compromete a frenagem e um dia você percebe que precisou trocar antes da hora sem entender bem por quê. Agora você entende por quê. E olha, eu sei que parece uma coisa pequena, uma etiqueta, um número diferente, mas é exatamente esse tipo de detalhe que separa o motorista que gasta mais do que precisa do motorista que cuida bem do carro com pouco esforço. Não é sobre ser expert em mecânica, é sobre prestar atenção nas pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia. E quando você começa a desenvolver esse olhar, esse hábito de verificar, de questionar, de não fazer só no piloto automático, você percebe que o carro dura mais, o bolso agradece e a sensação de estar no controle é completamente diferente. E se esse vídeo te ajudou ou te fez perceber que você vinha errando sem saber, já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais motoristas que precisam saber disso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e você recebe uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. É de graça e eu prometo que cada vídeo vai ter uma dica prática e simples que vai te poupar dinheiro ou dor de cabeça com seu carro. Porque olha, esse do 32 PSI é só um dos erros que a maioria dos motoristas comete sem perceber. E eu vou contar os outros para você também.
Tem erros com óleo, com freio, com ar-condicionado, com revisão, erros pequeninhos que parecem inofensivos, mas que com o tempo viram contas grandes que ninguém estava esperando. E tem uma coisa que todos esses erros têm em comum. A solução quase sempre é simples. Não exige mecânico, não exige curso, não exige dinheiro. Exige só informação certa, na hora certa. Exatamente o que a gente faz aqui. Então fica ligado, inscreve no canal, ativa o sininho e não perde o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Carro andando, seta cortada.